tarde. Hoje nós iremos estudar o capítulo 6, que traz o tema Por Dentro da Terra. A teoria da deriva dos continentes. Essa teoria é definida por Alfred Wegener. Em 1915, ele publicou A Origem dos Continentes e dos Oceanos. Ele defendia nessa teoria que os continentes eram constituídos por materiais menos densos, que flutuavam sobre materiais mais densos, que constituíam os fundos do oceano. E com o passar do tempo, ele, com essa afirmação, com essa defesa que ele fazia, ele explicava que o continente ficava flutuando e com o passar do tempo ele ia se deslocando um do outro, ele ia se dividindo e aí formaria os novos continentes que nós conhecemos hoje. Pangeia e Patalasa. Wegener admitiu que há cerca de 245 milhões de anos existia um supercontinente, que existia somente um continente, e esse continente era chamado de Pangeia. E também que existia um superoceano, que era a Patalasa. Esse continente Pangeia, ele era o único continente, como mostra a imagem, e com o passar do tempo ele ia se deslocando e se formou os demais continentes. Pangeia e Patalasa, há 85 milhões de anos, a Pangeia fragmentou-se com os continentes da Laurásia e Gondwana. Desde há 70 milhões de anos, a América do Sul começou a se separar da África e os continentes restantes foram tomados por posições hoje conhecidas, que são esses continentes com essas posições. E por que ele fala em milhões de anos? Porque a cada o oceano, a cada movimento ele se movimenta 2 centímetros por ano. Então, para se ter esse afastamento dos continentes, são precisos milhões de anos. Foram precisos milhões de anos. Aí nós temos alguns dados que ele se baseava, que ele estudou, pesquisou e se baseava, que são os dados morfológicos, 1, 2, né? Baseia-se na complementaridade dos contornos dos vários continentes. Wegener constituía um mapa da Terra no qual todos os continentes estavam unidos num supercontinente, que era a Pangeia. E aí, aqui nós temos a América do Sul com seu contorno, que é a divisão aqui, e cada um tem sua especificidade, tem seu contorno diferente. Aí nós temos o contorno do leste da América do Sul e o contorno da costa oeste da África. São contornos complementares, eles se unem como se fosse um quebra-cabeça. Ele acabou chegando à ideia de que nós tínhamos um único continente, que foi denominado como Pangeia, porque ele conseguia reunir as peças e formar um único continente, como se fosse um quebra-cabeça, ele ia unindo. Dados paleontológicos. Wegener verificou que certas rochas de diversas regiões actualmente distantes apresentavam fósseis de animais como dinossauro, menossauro, cuja presença em locais tão afastados só seria possível se esses tivessem estado anteriormente unidos. Também verificou a distribuição dos fósseis do feto Glorosopestres, que só era possível de explicar os continentes tivessem estado anteriormente juntos. Então ele fez a análise, a pesquisa, e algumas características eram semelhantes, tá? Os fósseis, de fósseis encontrados, minérios em um continente também existia no outro. Então, para que isso acontecesse, eles só tinham uma explicação, que antes eles estavam unidos. E aí nós temos
aqui Antártica, Austrália e todos esses continentes, esses espaços, têm as mesmas características fósseis. Nós temos a África com a característica dos fósseis minotauros, que aí vem a África do Sul, a mesma, e a América do Sul e a África com as mesmas características. Aqui nós temos o Mesossauro, que tem a mesma característica na África. Temos a Samambaia, que tem característica na Antártica, na África, na América do Sul, na Índia e na Austrália, em todos os continentes. Então, com isso fez com que ele amadurecesse a ideia e o estudo de que existia um único continente, que era o supercontinente chamado de Pangeia. Dados paleoclimáticos. Ele estudou os fósseis e também estudou o clima. Grandes avanços do gelo ocorrido no passado, designado por glaciações, deixaram a sua mancha na Ásia, África, América do Sul e Oceania. Este facto só pode ser explicado se admitirmos uma anterior união desses continentes. Então, todos os fatos que Wegener estudava fortalecia a ideia de que no início existia um único continente. Aí a figura 3 aqui é as marcas, que são essas marcas brancas, deixadas pelo gelo. Alguns continentes são indicadores da união no passado. Então essas marcas brancas que tem todos os continentes, os continentes citados acima, são mais um indicador, mais uma característica que os continentes eram realmente unidos. Dados filotológicos. Montanhas distantes, hoje separadas por oceano, mostram pela natureza comum das suas rochas os fósseis terem estado unidos no passado. Montanhas no Canadá, Escócia e Suécia, por um lado a Argentina e a África do Sul, por outro, apresentam a evidência ecológica de uma anterior união. A descoberta de rochas fósseis, montanhas no Canadá, a lipotose de Wegener foi revolucionária para a época em que apresentava. Essa ideia, a hipótese dele era muito novo e não tinha tanta tecnologia para ele explicar. Então, foi uma revolução entre os cientistas, alguns acreditavam e outros não. Os cientistas e seus contemporâneos argumentavam que ele explicava convenientemente como é que isso era possível. Wegener apresentou duas hipóteses para explicar os movimentos do continente. Ele tinha convicção do que ele estava falando, né? Os continentes abrem caminho através da crosta, Oceania, impelidos com um barco na água. Ele fala que os continentes abrem caminho na Oceania como se fosse um barco na água. A costa continental flutua sobre uma costa oceânica. É o que eu estava falando para vocês. Ele tinha em mente que os continentes flutuavam como se fosse um barco por cima do oceano, como se fosse um barco no mar. Porém, Harold e outros físicos da época provaram que essas duas hipóteses não eram possíveis. Como se foi aceito pela maioria dos cientistas, assim, a hipótese de Wegener não foi aceita e quando este morreu em 1940, suas ideias tinham sido esquecidas. Então ele tentou provar o máximo possível, mas a ideia dele não foi bem aceita no mundo cientista. Outro cientista foi lá e derrubou a teoria dele.
e ele faleceu em 1940 e até o momento ela não tinha sido aceita e estava um pouco esquecida. Teoria da tectônica de placa ou teoria das placas tectônicas. A nova teoria, baseada na teoria de Wegener, dividia a litrosfera em placas e que se movimentavam. A exposição dos fundos oceânicos e com o estudo de magma, as rochas voltou. O magnetismo das rochas voltou. Então aqui nós já temos aqui um ponto que realmente afirma que Wegener tinha razão. Outro cientista já começou a estudar em cima da teoria dele. E aí foi começar a estudar o magnetismo. Constituição interna da Terra. Aqui nós temos a Terra de forma interna, o núcleo interno, que é sólido, muito duro, tem a espessura e a a dureza de ferro e zinco. Núcleo externo, a camada, temos aqui o manto inferior, região de magma, monte de magma, o Cássio, né? Aqui nós temos o manto superior, a crosta, a litosfera, a zona de subdivisão. Aqui nós temos essa parte azul aqui, é a litrosfera, crosta, manto e superior, que é a litosfera é a crosta, o manto superior da Terra. Constituição interna da Terra, como saber? Exploração dos fundos oceânicos, zona de dorsal, centro das quais estão os sífletes, saída de magma, que são as aberturas que há a erupção vulcânica. E aí vem as placas tectônicas, e aí nós temos a placa norte-americana, temos a placa das Caribás, placa dos Cocos, e aí nós temos várias placas. E aí esses continentes foram se formando de acordo com a movimentação dessa placa aqui, ó, que é a placa da América do Sul. Aqui, Antártida. E aí esses continentes foram se formando com o deslocamento dessas placas aqui, tá? Segundo a teoria de Wegener. E temos alguns movimentos. Temos o limite convergente, que é a vinda frontal das placas continentais. Temos os limites divergentes, são os limites contrários do outro. Temos o limites conservativos, que são em mesmas direções, mas não chegam a se tocar, que promove a falha. São essas aqui. Aqui a placa ultrapassa uma outra. Aqui vão de oposto, abertura em sentido oposto. E aqui em sentido frontal, que é convergente. Magma das rochas. Alguns contêm minerais de ferro, que quando arrefecem ficam orientadas de acordo com o campo magnético da Terra. Então, magnetismo, algumas contêm minério de ferro, e quando eles entram em erupção, eles ficam orientados de acordo com o centro da Terra, de acordo que é o relevo, eles acabam se adaptando. Aqui nós temos uma forma de mostrar o magnetismo: polo sul magnético, polo norte, que é o polo sul, e aqui é o polo norte. Tem um polo sul geográfico, polo norte magnético. Aqui nós temos polo norte magnético e polo sul magnético. Então,
dos opostos está aqui. Magnetismo, mostrando magnetismo. Nós temos a polaridade natural. E aí vem a normal e a inversa, que é o contrário. A normal são essa aqui. Aqui nós temos o magma. E aí quando aqui a litrosfera, quando há esse movimento de erupção de vulcão, esse magma acaba saindo aqui e tocando o solo. E aí vão criando rochas, modificando o relevo. Vai acontecer a modificação do relevo. Movimento das placas, a gente já viu um pouquinho lá, mas vamos ver aqui. Em linha transformantes, as placas deslocam horizontalmente uma em relação ao outro. Quando há movimento que transforma o relevo, as placas são movimentadas de forma diferente, elas vão se deslocando cada um para um lado diferente, lados opostos, questão diferente. Essa vai para a esquerda e essa vem para a direita. Então aqui há uma transformação do relevo porque a movimentação é mais visível, elas vão se deslocar diferentemente de local. Em limites divergentes, as placas afastam-se e formam uma nova litrosfera. Então aqui vai transformar, que ela vai formar, vai movimento diferente também, mas no mesmo sentido, e já vai transformar, vai formar um relevo. Aqui movimento horizontal, ela vai transformar o relevo. No movimento divergente, ela vai formar um novo relevo, uma nova litrosfera. Limites convergentes, as placas colidem em uma delas e puxa para o manto e é reciclada. Então aqui nós temos um movimento convergente, onde a placa se colide e uma delas é puxada para o manto. E com essa, quando ela vai para o manto, ela vai ser refeita, ela vai ser reciclada, como se mudasse o seu formato e ela retorna de outra forma. Ela retorna. Então, essa foi nossa aula. Tenha um bom dia. Faça as atividades do livro. Entre comigo em contato pelo WhatsApp e pela plataforma no chat, que eu vou estar disponível no horário da aula, após a aula.